Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à videoconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. Informamos que esse evento está sendo gravado e a apresentação está disponível no site de RI da Marisa Lojas SA. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Aqui conosco estão Edson Garcia, CEO e DRI, e Adilvo Souza, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao Edson, que dará início à apresentação. Por favor, Edson, pode prosseguir. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença e pela participação no nosso call de resultados do quarto trimestre do ano de 2025. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de enfatizar com vocês que os nossos resultados do ano de 2025 comprovam que a Marisa vem em um processo de evolução e que todos os nossos esforços e a nossa estratégia vêm surtindo efeitos positivos. Os indicadores do ano vão demonstrar também a assertividade da nossa estratégia e a disciplina da nossa execução em todas as iniciativas que definimos para o triênio de 2025 a 2027. Aqui ao meu lado nós temos o Adilvo Souza, nosso CFO, que falará mais à frente sobre os nossos destaques financeiros. Iniciando a nossa apresentação, podemos ver que a nossa receita líquida em 2025 chegou a aproximadamente R$ 1,5 bilhão, com um bom crescimento sobre o ano anterior, de 6,5% nas vendas. No quarto trimestre, percebemos uma pequena retração de 2,2% sobre o ano de 2024, onde tivemos muitas ações promocionais nas campanhas Black Friday e Natal, aumentando assim a nossa base de receita, mas com margens menores no ano anterior. No quarto trimestre de 2025, a nossa estratégia foi garantir mais rentabilidade, equilibrando melhor as nossas margens através de uma maior assertividade das coleções, menores remarcações e menos necessidade de ações promocionais tão agressivas como fizemos no ano passado. A seguir, vou demonstrar essas evoluções. Um destaque muito positivo em receita também foi o setor infantil, cujas vendas cresceram 53% sobre o ano anterior, reforçando o nosso posicionamento de uma loja com sortimento completo para a mulher e toda a sua família. Em relação à margem bruta, tivemos uma evolução consistente ao longo do ano, o que resultou no crescimento de aproximadamente 4 pontos percentuais, saindo de 49,1% em 2024 para 53% em 2025, o que reforça a nossa evolução operacional contínua. No quarto trimestre desse ano, observamos também essa melhora, com crescimento de 1,7 pontos percentuais, sobre o ano anterior, demonstrando a consistência na nossa execução. Esse avanço na rentabilidade reflete uma combinação de fatores, tais como um maior relacionamento e parceria com os nossos fornecedores estratégicos, fazendo compras corporativas e também a abertura de novas parcerias, gerando uma concorrência saudável e melhorando assim os nossos custos de produto. Também um processo mais assertivo na previsão de demanda e no abastecimento das nossas lojas, através de ferramentas e tecnologia que nós implantamos ao longo de 2025. E uma maior assertividade nas nossas coleções e no calendário comercial que nós definimos para o ano. Todas essas frentes nos permitiram capturar melhor valor ao longo desse ciclo e contribuíram para uma estrutura de margens mais saudáveis. Avançando um pouco mais nos nossos destaques, tivemos novamente um resultado bem positivo no controle das nossas despesas. Evoluímos na governança e nas medidas de contenção de gastos, sempre focados na otimização de recursos, revisão de contratos e tomando decisões assertivas visando a melhoria contínua. O resultado disso é uma importante queda de 8,6% nas nossas despesas gerais administrativas comparadas a 2024. Com a melhora dos indicadores operacionais da companhia, aliado às vendas, margens e ao controle das despesas, conseguimos atingir um importante resultado no nosso EBITDA, que acumulou 366,8 milhões no ano, um expressivo crescimento de aproximadamente 200% sobre 2024, com margem de 24,7%. E agora eu gostaria de falar sobre alguns dos nossos pilares estratégicos e aceleradores da jornada de transformação da Marisa. Iniciando pelo pilar central da nossa estratégia, que é a mulher no centro, aqui na Marisa nós temos o compromisso de cuidar de cada cliente como se ela fosse única, entendendo todas as suas necessidades e entregando o nosso melhor todos os dias para satisfazê-la. Com uma certa frequência, nós fazemos pesquisas estruturadas em conjunto com as análises dos nossos indicadores comerciais de produtos que norteiam todas as nossas ações. Eu sempre digo
que planejamos com a razão e executamos de forma disciplinada, com o coração e com a emoção. Também seguimos focados aqui na nossa missão, de sermos próximos e íntimos da mulher, dando acesso à moda a ela e sua família, com custo-benefício como e onde ela quiser. Nesse slide, vamos falar um pouco sobre o cartão Marisa, que é uma ferramenta importante de acesso à moda para os nossos clientes e suas famílias, onde o ticket médio desse meio é praticamente o dobro se comparado a outras modalidades de pagamento. Além disso, a frequência de compras nesse meio é 3 vezes maior comparado a outro meio de pagamento, demonstrando uma maior fidelidade e relacionamento com a companhia. Os números do cartão Marisa mostram que estamos evoluindo bem. Tivemos em 2025 uma participação de 26% nesse meio de pagamento versus 21% em 2024, atingindo a marca de mais de 1 milhão de cartões ativos, que são as clientes com compras em 12 meses. Um outro dado importante foi a redução do nosso churn, que é o nosso indicador de mortalidade, ou seja, aquelas clientes que não compraram com a gente nos últimos 12 meses. Temos trabalhado fortemente com as nossas equipes no atendimento e na oferta de cartão Marisa nas nossas lojas, potencializando assim o crédito e, consequentemente, o aumento das nossas receitas. Um outro pilar muito importante no nosso planejamento estratégico é o pilar chamado Loja com Alma. E nesse pilar, acompanhamos e reforçamos a importância de termos uma loja agradável, que abraça e que acolhe, com uma equipe bem treinada e um atendimento disponível, um visual merchandising que impacta positivamente e cria desejo, campanhas promocionais e vitrines atrativas e uma jornada de compra mais humanizada. E nesse ponto também tivemos importantes avanços. Revisamos os nossos layouts nas nossas lojas e melhoramos a comunicação visual, tornando a jornada de compras mais fluida. Implementamos o self-checkout em uma parte da rede, dando a opção do autoatendimento. Reforçamos o treinamento dos colaboradores com base no lema Nosso Jeito Marisa de Atender, com foco em um atendimento mais alegre e acolhedor. Aqui no canal digital, que também é uma alavanca importante da nossa jornada de transformação, tivemos em 2025 uma melhora expressiva nos nossos resultados. Conseguimos reverter um resultado negativo no ano anterior para um canal rentável e com um crescimento expressivo de 2 dígitos em 2025. Esse resultado vem ancorado por uma série de iniciativas, desde a diminuição na venda de itens remarcados e aumento na venda de produtos com preço cheio, baseado na assertividade das coleções e também pela precificação dinâmica. A abertura de novos canais, como o Marketplace Out, inicialmente em parceria com a Magalu, e também o Marketplace In, ampliaram o sortimento dentro do nosso site, trazendo novas fontes de receita. Tivemos evolução na operação Omnichannel, no Ship from Store e no Clique e Retire, que aumentou a nossa eficiência operacional e diminuiu o nível de ruptura, aumentando consequentemente a qualidade das nossas entregas. Um outro dado importante é que a cliente que faz uso desse serviço geralmente converte de 20% a 30% a mais na loja física, no momento da retirada, e com o ticket médio maior. Também tivemos a melhoria na navegabilidade através de landing pages e do uso de IA para evolução na experiência visual. E como exemplo, a Black Friday em 2025 teve uma venda relevante no canal, superando em 40% a meta estabelecida para o evento. E para fechar essa frente estratégica, não podemos deixar de mencionar o aumento consistente no volume de instalação do app Marisa. Hoje, mais de 75% da receita do digital vem do app. Falando um pouco sobre nossas campanhas no trimestre, em outubro tivemos a campanha de Dia das Crianças, uma campanha relevante para o nosso negócio, já que o infantil tem sido cada vez mais participativo no resultado da companhia, passando de uma participação de 6% em 2023 para 11% em 2024 e já chegando a 15% em 2025. Essa campanha teve uma mecânica promocional de compre e ganhe, em que a cada R$ 100 a cliente ganhava uma pelúcia. Além de atender a necessidade funcional da mãe, em renovar o guarda-roupa de seu filho, atendemos também a necessidade emocional de presenteá-lo com um brinquedo. Foi um sucesso e corroborou bastante para o crescimento de 53% do infantil no ano de 2025. No mês de novembro, para o Black Friday, tivemos uma campanha bastante agressiva no ponto de vista visual. E como esse evento no nosso setor é mais forte no digital, o canal respondeu muito positivamente, como dito no slide anterior, superando em 40% a meta prevista, e na loja física tivemos também um importante aumento no fluxo. Já no mês de dezembro, a campanha de Natal teve como tema principal festas e brilhos, oferecendo solução para a mulher e toda a sua família. Trouxemos para estrelar nessa campanha 2 personalidades de gerações diferentes e reforçamos a nossa assinatura de marca e posicionamento, de mulher para mulher. E aqui fechando os nossos aceleradores com um dos principais pilares, o de pessoas, cultura e comunicação. Falo de quem faz e acontece, o nosso time. Quando falamos de transformação da Marisa ao longo do ano, é importante destacar que ela começou na cultura. O nosso jeito rosa de ser deixou de ser apenas um conjunto de valores e passou a ser um direcionador das nossas decisões, das nossas prioridades e da forma como executamos a estratégia no dia a dia. Em um ano de consolidação da reestruturação, essa base cultural foi fundamental para garantir coerência entre aquilo que definimos como estratégia e aquilo que entregamos na prática. Também investimos de forma consistente em treinamento e desenvolvimento. Através da plataforma Unimarisa, conectamos as equipes
prioridades estratégicas do negócio, garantindo que a evolução de todos acompanhe a evolução da companhia. Evoluímos também na agenda ESG, especialmente na forma como estruturamos a nossa governança e nossa responsabilidade ambiental. Melhoramos a transparência e a qualidade das informações com a publicação do nosso relatório de sustentabilidade. Avançamos na conclusão de inventário completo de emissões, elevando o nível de maturidade da nossa gestão ambiental. Também seguimos avançando em iniciativas como a logística reversa, que contribuiu para a economia circular e redução de impactos ambientais. Agora quero convidar o Adilvo, nosso CFO, para apresentar os destaques financeiros. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por acompanharem o nosso call de resultado do quarto trimestre e do ano de 2025. Nesse slide, começamos falando de crescimento. Tivemos em 2025 um crescimento de 6,5% em relação a 2024, saindo de 1,4 bilhão para aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Esse avanço foi sustentado principalmente pelo crescimento de volume em mais de 16% no período, refletindo uma melhora relevante na dinâmica comercial. Vale destacar o aumento de 53% nas vendas dos produtos infantis, alinhado com a estratégia de oferecer nas lojas produtos para toda a família. Do ponto de vista de execução, tivemos maior conexão com as clientes, com campanhas de marketing mais coordenadas, jornadas mais fluidas, lojas digitais mais estruturadas e preços mais ajustados ao perfil de consumo que cabem no bolso de nossas clientes. Quando olhamos para o quarto trimestre, a receita líquida apresentou um leve recuo de 2% na comparação anual, alinhado com a estratégia de priorizar a rentabilidade em relação ao quarto trimestre de 2024. Nesta página eu destaco a evolução da margem bruta do ano e no quarto trimestre de 2025. Encerramos o ano com um crescimento de quase 4 pontos percentuais na margem, atingindo a marca de 53%, com a evolução do lucro bruto próxima de 15% quando comparamos o mesmo período do ano anterior. Isso demonstra que estamos fazendo o crescimento com rentabilidade. Esse desempenho foi possível pela maior eficiência na gestão de estoques, evolução do nosso modelo de abastecimento, que resultou no nível saudável de remarcações. A evolução do mix, somado aos ajustes de preço em linha com a inflação, também contribuíram para o avanço da margem da companhia. A companhia encerrou o ano de 25 com uma posição de estoque mais saudável. Seguindo para o próximo slide, falando da nossa gestão de despesas gerais e administrativas, seguimos com uma agenda austera, consistente e de absoluta disciplina de gastos ao longo do ano. Podemos observar que estamos vivendo uma dinâmica de diluição de despesas operacionais, resultado de um trabalho sistemático de controle de gastos envolvendo todas as áreas da companhia. Em 25, reduzimos 1,8 pontos percentuais em relação às receitas líquidas de vendas. Em termos de valores absolutos, tivemos uma redução de 8,6% das despesas quando comparamos com o mesmo período do ano anterior, mesmo com o cenário inflacionário. No quarto trimestre, mantivemos essa disciplina, com os gastos administrativos praticamente estáveis na comparação com o quarto trimestre de 2024. Nesta próxima página, seguimos para o EBITDA. Encerramos o ano com o EBITDA acima de 366 milhões, o que representa um crescimento de quase 200% em relação a 2024. A margem EBITDA avançou 15,9 pontos percentuais, refletindo uma melhora estrutural na rentabilidade da operação. Esse desempenho é resultado direto da combinação dos fatores que destacamos anteriormente: o aumento da receita líquida, o crescimento da margem bruta, a redução das despesas operacionais, além do incremento de outras receitas operacionais. Ou seja, há uma clara captura de alavancagem operacional ao longo do ano, com a melhora simultânea de todas as principais linhas do resultado. No quarto trimestre, o EBITDA apresentou retração na comparação anual, refletindo principalmente uma base mais forte em relação a 25, que inclui reconhecimento de créditos tributários extemporâneos. No próximo slide, mostramos a evolução do resultado líquido da Marisa. Ainda que a companhia tenha apurado um prejuízo líquido de quase 60 milhões de reais em 2025, tivemos uma redução importante em relação ao resultado do mesmo período do ano anterior, o que representou um recuo de 81% do resultado negativo. O resultado do quarto TRI de 25 foi impactado principalmente pelo serviço da dívida de operações financeiras contratadas no passado, que estamos trabalhando fortemente para trazer a custos mais razoáveis e competitivos.
Como último destaque financeiro, mostramos a série histórica de alavancagem da Marisa. Nossa alavancagem no final de 25 atingiu 0,8 vezes a relação da dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses. E como podemos depender da leitura da série histórica, a companhia vem apurando esta métrica sempre abaixo de uma vez. Este é um dos nossos principais objetivos: garantir um endividamento saudável, negociando a exaustão custos financeiros mais competitivos. Buscamos produtos financeiros mais sofisticados, alinhados com a política financeira da companhia. Acredito que temos executado a nossa estratégia de uma maneira muito diligente e que vem alavancando a nossa performance operacional e aumentando de uma maneira significativa a produtividade dos nossos ativos. Gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que seguimos confiantes nos resultados e na evolução da Marisa. Esta consistência de resultados na companhia já reflete a mudança de percepção da nossa cliente. Isso também pode ser traduzido na melhoria significativa dos nossos indicadores de NPS, conforme o Edson já comentou anteriormente. Além disso, o resultante do pragmatismo que a gente vem tendo na alocação de capital e na gestão de performance nos propiciou uma expansão nos resultados. Obrigado, e agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Sebastião Laguarda Adinolfi, da Slaguarda Consultoria. Boa tarde, obrigado pelo call. Como estimular a produtividade aumentando o faturamento por metro quadrado em um momento em que a empresa enfrenta escassez de capital? Obrigado. Sebastião, obrigado pela pergunta. Prazer em falar contigo. O que nós estamos fazendo hoje na operação, né? Nós estamos ampliando o nosso sortimento, né? Então a gente tem hoje um infantil que vem performando bem, como a gente colocou, com um crescimento de 53% sobre o ano anterior. Participava com 6% em 2023, passou a 11% em 2024 e a 15% em 2025. Vem ampliando o sortimento de masculino, naturalmente, fazendo essa ampliação do sortimento, a gente melhora a performance de produto, melhora o giro dos produtos na loja e naturalmente otimiza mais a venda metro quadrado. Então, quando você tem uma consistência de coleção de produtos ou de um sortimento um pouco mais ampliado, mas com o giro melhor, naturalmente você aumenta a produtividade. É o que a gente vem fazendo com a consistência desde o ano de 2024, entregando uma loja mais completa, com mais solução para toda a família. A mulher e a sua família, como a gente vem trazendo isso nos nossos resultados, nos nossos calls. Obrigado novamente pela pergunta, Sebastião. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Dinucci, da Avita Corretora. Quais são os planos de redução do endividamento e serviço da dívida para o ano de 2026? Oi, Eduardo, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta, é super importante. A companhia vem trabalhando fortemente na redução da dívida. Em 25, a gente já teve uma redução importante. Em 26, a gente volta a crescer um pouquinho com essa dívida por conta do nosso plano estratégico. Mas em 26, a gente começa já a fazer um trabalho importante aqui na companhia de renegociar essas condições de dívidas contraídas. Tá? Junto com a produtividade, que o Edson já comentou na fala dele, pergunta anterior, a nossa meta em 26 e 27 é que essa dívida seja reduzida brutalmente, né, a partir de 27 principalmente, e o serviço da dívida por consequência, tá bom? Obrigado de novo pela pergunta, Eduardo. Um abraço. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta vem da senhora Júlia Pestana, da Broadcast. Boa tarde. A companhia poderia comentar sobre destaque feito pela auditoria no balanço? Obrigado, Júlia, pela pergunta. Excelente pergunta, importante. A gente dá um contexto antes de mencionar esse tema, até para o entendimento de todos e não restarem dúvidas sobre um tema tão importante.
A controlada M Serviços, ela foi autuada sobre a RPJ e CS referentes aos calendários de 2011 e 2012, com alegação de omissão de receitas tributáveis. E existem processos administrativos e judiciais em que pretendemos a anulação desses autos de infração. A companhia possuía também processo administrativo relativamente ao ano de 2015, sobre o mesmo tema, sobre o qual tivemos decisão definitiva favorável em favor da companhia em julgado do CARF. Em relação a 2011 e 2012, existem discussões judiciais em que, na avaliação dos nossos advogados tributaristas, o risco de perda é classificado como possível e não como provável, o que afasta a necessidade de provisão, à luz do CPC 25, como pretendem os auditores externos em relação à provisão, razão pela qual fizeram o apontamento de ressalva do nosso balanço. Em dezembro de 25, o colegiado da CVM decidiu pelo provimento ao recurso da Marisa quanto ao não refazimento das nossas demonstrações financeiras, que havia sido determinado em razão da ausência de provisão dos valores envolvidos nessas discussões e nessas disputas tributárias. A Marisa entende, vis-à-vis a decisão favorável da CVM, que os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil estão refletidos na sua integralidade nas nossas demonstrações financeiras. Razão pela qual, respeitosamente, discordamos desta ressalva anotada em nossas demonstrações financeiras e vamos evoluir na discussão deste tema com os nossos auditores externos. Obrigado pela pergunta novamente. Um abraço. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguardem. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Recebemos a nossa próxima pergunta. Como vocês resumem o desempenho da Marisa em 2025? Obrigado pela pergunta. O nosso desempenho, na nossa visão aqui, foi um desempenho muito bom, né? Os nossos indicadores operacionais, eles vêm melhorando bastante com consistência. A gente definiu o planejamento estratégico nosso ao longo do ano de 2025, que norteia 25 a 2027, como eu comentei, que é o nosso triênio, e a gente vem muito focado na disciplina da execução desse planejamento, né? Nós definimos 6 pilares estratégicos, né, que é sortimento assertivo, cadeia de fornecimento, mulher no centro, né, loja com alma, governança corporativa, cultura, comunicação e pessoas. São os nossos 6 indicadores e dentro dos 6 indicadores a gente construiu iniciativas, por volta de 25 iniciativas, onde a gente vem muito focado nesse nosso plano. Nós implementamos algumas ferramentas importantes na empresa, ferramentas de abastecimento, ferramentas de previsão de demanda, através de inteligência tecnológica, inteligência artificial. Isso vem ajudando bastante a gente consolidar mais os nossos resultados, melhorando a nossa receita, melhorando as nossas margens e assertividade nos nossos produtos. Como uma análise, trazendo um pouco de fato, como a gente trouxe aqui, só um resumo, né, dos nossos indicadores, nós crescemos 6,5% no ano de 2025. Só que nós crescemos em margem praticamente 15%, lucro bruto. São 3,9 pontos percentuais. Saímos de uma margem de 49,1% para 53%. Isso é um acréscimo bem importante dentro de um negócio do tamanho da Marisa, né, de praticamente 15% na nossa evolução em lucro bruto, e reduzimos as nossas despesas gerais administrativas em praticamente 9%. Quando você tem um aumento de receita, um aumento das suas margens e uma redução das suas despesas, você potencializa o seu EBITDA, que é o que aconteceu conosco. O nosso EBITDA passou de 123 milhões para 367 milhões no pós-IFRS. Isso dá um aumento de 198%, ou seja, aumentamos em 244 milhões o nosso EBITDA. Então a gente vem de uma forma consistente e evoluindo, né, a cada mês no nosso planejamento. A gente entende que o ano 2026 a gente vem com a mesma consistência para continuar contendo esses resultados positivos, mantendo essa nossa disciplina e evoluindo, né? Outro indicador importante quando a gente analisa a base de clientes, como foi comentado ali. Hoje nós temos praticamente 7 milhões de clientes na base da Marisa. Crescemos 11% sobre o ano anterior. Na base do cartão Marisa, crescemos 14,4%, chegando a 1 milhão e 100 mil clientes. Há 2 anos atrás nós tínhamos 400 mil clientes na base. Então um aumento bem expressivo. A participação do cartão nosso ela já chegou a 26%.
esse ano de 25, contra 21% em 2024. O ticket médio do cartão Marisa, ele é praticamente o dobro do ticket médio de outros meios. Então, quando a gente aumenta a participação do cartão na loja, a gente aumenta o bolso dessa nossa cliente, a gente é uma ferramenta importante de acesso à moda para ela e para sua família. Então, um dado importante também de crescimento. As novas clientes nossas, clientes que não compravam na Marisa nos últimos 12 meses, nós crescemos em 13,9%. Clientes que passaram a comprar conosco, a conhecer a nossa marca, então um dado bem importante. E clientes recorrentes, um dado mais importante ainda, são aquelas clientes que compram mais de 5 vezes conosco, nós aumentamos em praticamente 33%, com ganho de NPS em 20 pontos percentuais sobre o ano passado. Então, quando a gente olha todos os nossos indicadores operacionais, indicadores de clientes, a gente vem com uma evolução bem importante, uma evolução consistente. Então, fazendo uma análise do ano de 2025, foi um ano muito bom, com desafios, mas a gente vem superando esses desafios a cada mês e construindo um futuro cada vez melhor. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rafael Campos, do Saber. Como fica a questão de penstock, se a companhia já considera uma proposta de grupamento de ações? Rafael, obrigado pela pergunta. É importante esclarecer. Nós recentemente fizemos um comunicado ao mercado em relação a essa demanda da Bolsa de Valores. A companhia vai fazer uma avaliação até setembro sobre um plano de controle para cumprir o protocolo, mas não há nenhum tipo de sinalização em relação ao agrupamento. O agrupamento é uma possibilidade, mas não é algo que esteja firmado. Tá? A gente vai aguardar que essas ações, como elas vão se comportar ao longo desse período, e eventualmente a gente nem precisa fazer essa readequação. Tá? Obrigado aí pela pergunta, um abraço. Para realizar uma pergunta, por favor, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguardem. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Q&A e escreva sua pergunta junto com seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo dos Santos. Considerando o histórico recente de pressão sobre o patrimônio líquido da Lojas Marisa, quais são as iniciativas estruturais para a recomposição e sustentação do PL positivo? Nesse contexto, a administração avalia novas captações via equity ou a estratégia está mais concentrada em geração operacional de caixa e desalavancagem? Gustavo, obrigado pela excelente pergunta. Quando você olha a expectativa de rentabilidade futura da Marisa, até pela questão da continuidade operacional, que a companhia vê longevidade no longo prazo, o risco de patrimônio líquido está afastado. Então, a gente não tem nenhum tipo de risco olhando para os resultados futuros da companhia. A companhia trabalha hoje muito mais focada na desalavancagem a partir já de 2026 e 2027. Então, não há expectativa de captação via equity. A gente tem algumas captações pontuais em 2026 e algumas em 2027, mas com o objetivo de fazer o investimento tanto no CAPEX quanto no OPEX da companhia. Então, não há nenhuma sinalização nesse sentido de que o PL pode eventualmente sofrer algum tipo de ajuste ao longo desse período, tá? Negativamente. Obrigado de novo, Gustavo, pela pergunta. Um abraço. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos diretores para suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente a participação de todos aqui no nosso call, né? Reforçar que o nosso compromisso, a nossa disciplina na execução do nosso planejamento estratégico, como eu comentei, enfatizar aqui a nossa consistência no olhar, no nosso foco aqui nos nossos indicadores corporativos, operacionais, sempre olhando e visando a expansão das receitas, sem deixar de olhar para a rentabilidade. Esse é um tema importante para a gente. Vamos crescer a receita, mas vamos olhar para a rentabilidade. No final, é isso que importa. Agradecer ao nosso time, aos mais de 4.000 colaboradores que nós temos na Marisa, que estão engajados, empenhados, comprometidos com a nossa jornada, junto conosco aqui, acreditando na empresa, acreditando no nosso trabalho. Fizemos um trabalho importante no mês passado de ir até todas as lojas, passando a nossa cultura, falando do nosso planejamento estratégico, engajando o time, contando sobre os nossos resultados ao longo de 2025 e mostrando o que nós estamos fazendo para o futuro. Então, trazendo de fato o time
para junto de nós nesse engajamento e comprometimento com o que vem pela frente. Agradecer também aos nossos fornecedores, parceiros comerciais, aos nossos clientes que estão nas nossas lojas, que é a razão da nossa existência, né? E aos nossos acionistas que estão aqui conosco, confiando também no nosso trabalho e apoiando aqui toda a nossa empresa. Então, muito obrigado novamente a todos e um grande abraço. Um abraço. O Conference Call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.